comum entre os oficiais britânicos na época, ele falava árabe, misturava-se bem com o povo local e até se vestia no estilo deles. Era também amigo do xerife Faisal, um líder da revolta árabe. Ele estaria montando um exército para atacar Aqaba. Na medida do possível, ele merecia ser observado com atenção. Aí chegou a notícia de que Lawrence havia, em uma atitude imprudente, contado a um chefe árabe, secretamente a serviço dos turcos, que estava seguindo para Damasco a fim de divulgar a revolta árabe. Este era o grande temor dos turcos, pois uma revolta nas áreas mais populosas do norte seria incontrolável. O exército recrutado por Lawrence não teria mais de 500 homens, mas os Oveitat eram grandes lutadores a camelo, ferozes e com muita mobilidade. Os turcos alertaram seus colegas em Damasco e despacharam tropas para perseguir Lawrence, uma tarefa difícil visto a mobilidade dos árabes e a vastidão do deserto. Nas semanas seguintes, os movimentos do inglês foram desconcertantes. Para dizer o mínimo, suas tropas moviam-se não para o norte, em direção a Damasco, mas para o sul em direção à cidade de Imyaan na margem da estrada de ferro, onde havia um armazém usado para suprir Aqaba, a 65 quilômetros de distância. Mal Lawrence apareceu na área de Imyaan, entretanto, desapareceu de novo, ressurgindo a mais de 160 quilômetros ao norte para liderar uma série de ataques de surpresa à linha férrea entre Amman e Damasco. Agora os turcos ficaram duplamente assustados e, de Amman, mandaram 400 soldados de cavalaria ver onde ele estava. Durante alguns dias, não houve sinal de Lawrence. Enquanto isso, uma insurreição vários quilômetros ao norte de Imyaan surpreendeu os turcos. Uma tribo árabe chamada Dumani havia assumido o controle da cidade de Abu el-Lissal, ao longo da rota de Imyaan até Aqaba. Um batalhão turco despachado para retomar a cidade encontrou o blockhaus que a protegia destruído e os árabes tinham ido embora. Então, de repente, algo inesperado e bastante perturbador aconteceu. Do nada, o exército Oveitat de Lawrence surgiu na montanha sobre Abu el-Lissal. Distraídos com a insurreição local, os turcos tinham perdido a pista de Lawrence. Agora, unindo-se aos Dumani, ele havia encurralado um exército turco em Abu el-Lissal. Os árabes cavalgaram ao longo da montanha com enorme velocidade e destreza, incitando os turcos a desperdiçar munição atirando neles. Enquanto isso, o calor do meio-dia cobrava seu tributo dos atiradores turcos e, tendo esperado até eles estarem suficientemente cansados, os árabes, Lawrence entre eles, investiram descendo a montanha. Os turcos cerraram suas fileiras, mas a veloz cavalaria de camelos pegou-os pelo flanco e pela retaguarda. Foi um massacre, 300 soldados turcos foram mortos e os restantes feitos prisioneiros. Agora os comandantes turcos em Aqaba finalmente viam qual era o jogo de Lawrence, ele os havia isolado da linha de trem da qual dependiam para suprimentos. Também, vendo o sucesso dos Oveitat, outras tribos árabes ao redor de Aqaba juntaram-se a Lawrence, criando um poderoso exército que começou a abrir caminho pelas estreitas gargantas até Aqaba. Os turcos nunca imaginaram um exército vindo dali, suas fortificações voltavam-se para o outro lado, na direção do mar e dos britânicos. Os árabes tinham fama de cruéis com os inimigos que resistiam, e os comandantes dos fortes em Aqaba começaram a se render. Os turcos enviaram de Aqaba sua guarnição de 300 homens para interromper este avanço, mas foram rapidamente cercados pelo número cada vez maior de árabes. No dia 6 de julho, os turcos finalmente se renderam,
e seus comandantes observaram chocados quando o exército maltrapilho de Lawrence correu para o mar a fim de tomar o que se pensara ser uma posição inexpugnável. Com este único golpe, Lawrence havia alterado totalmente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Interpretação: a luta entre Grã-Bretanha e Turquia durante a Primeira Guerra Mundial é uma magnífica demonstração da diferença entre uma guerra de atrito e uma guerra de manobra. Antes do brilhante movimento de Lawrence, os britânicos, lutando segundo as regras da guerra de atrito, vinham direcionando os árabes para capturarem pontos chaves ao longo da Estrada de Ferro. Esta estratégia havia favorecido os turcos, eles tinham pouquíssimos homens para patrulhar toda a estrada, mas ao verem os árabes atacando de algum lugar eles podiam rapidamente movimentar os homens que tinham e usar sua potência de fogo seja para defendê-la ou recuar. Lawrence, um homem sem antecedentes militares, mas abençoado com o bom senso, viu logo que isso era estupidez. Ao redor da Estrada de Ferro havia milhares de quilômetros quadrados de desertos que não estavam ocupados pelos turcos. Os árabes eram mestres de uma forma móvel de guerra no lombo de camelos desde a época de Maomé, vastos espaços à sua disposição lhes davam infinitas possibilidades de manobras que criariam ameaças por toda a parte, forçando os turcos a se abrigarem em seus fortes. Paralisados, os turcos definhavam por falta de suprimentos e não podiam defender a região ao redor. O segredo da guerra total era espalhar a revolta para o norte, em direção a Damasco, permitindo aos árabes ameaçar toda a linha férrea. Mas para espalhar a revolta para o norte, eles precisavam de uma base no centro. Essa base era Aqaba. Os britânicos eram tão conservadores quanto os turcos e simplesmente não podiam imaginar uma campanha formada por um grupo de árabes liderados por um oficial de ligação. Lawrence teria de fazer isso sozinho. Traçando uma série de curvas nos vastos espaços do deserto, ele deixou os turcos confusos quanto às suas intenções. Sabendo que os turcos temiam um ataque a Damasco, ele deliberadamente espalhou a mentira de que estava indo para lá, fazendo com que eles enviassem tropas em uma caçada inútil até o norte. Em seguida, explorando a incapacidade deles de imaginarem um ataque árabe a Aqaba por terra, um deslize que compartilharam com seus compatriotas britânicos, ele os pegou desprevenidos. A subsequente captura de Aqaba por Lawrence foi uma obra-prima de economia, só 2 homens morreram, de seu lado. Compare isto com a tentativa fracassada dos britânicos de tomarem Gaza dos turcos naquele mesmo ano em uma batalha frontal, quando mais de 3.000 soldados ingleses foram mortos. A captura de Aqaba foi um momento decisivo na vitória final dos britânicos sobre os turcos no Oriente Médio. Seu maior poder em qualquer conflito é a capacidade de confundir seu adversário quanto às suas intenções. Adversários confusos não sabem como ou quando se defender, ataque-os de surpresa e eles se desequilibram e caem. Para conseguir isto, você deve manobrar com um só propósito, mantê-los conjecturando. Você faz com que eles o persigam em círculos, você diz o oposto do que pretende fazer, você ameaça uma área enquanto atira em outra. Você cria o máximo de desordem. Mas, para isto, você precisa de espaço para manobrar. Se você se envolve em muitas alianças que o obrigam a mostrar qual é seu jogo, se você assume posições que o deixam encurralado, se você se compromete a defender uma posição fixa, perde o poder de manobrar. Você se torna previsível. Você é como os britânicos e os turcos, movendo-se em linhas retas por áreas definidas, ignorando o vasto deserto ao redor. Quem luta assim merece as sangrentas batalhas que enfrentam. 4 No início de 1937,
Harry Cohn, durante muito tempo chefe da Columbia Pictures, enfrentou uma crise. Seu melhor diretor, Frank Capra, acabara de deixar o estúdio e os lucros diminuíam. Cohn precisava de um sucesso e de um substituto para Capra e achou ter encontrado a fórmula certa com uma comédia chamada Cupido é Moleque Teimoso e um diretor de 39 anos, chamado Leo M.C. Carey. M.C. Carey havia dirigido Diabo a 4, com os irmãos Marx, e Vamos à América, com Charles Lawton, duas comédias diferentes mas que fizeram sucesso. Cohn ofereceu Cupido é Moleque Teimoso a M.C. Carey. M.C. Carey disse que não gostava do roteiro, mas que por $100.000 ele aceitava fazer o filme uma imensa quantia de dólares em 1937. Cohn, que dirigia a Columbia como Mussolini, na verdade, ele tinha uma fotografia do Duce em seu escritório, explodiu com o preço. M.C. Carey levantou-se para sair, mas nisso notou o piano na sala do produtor. M.C. Carey era um compositor frustrado. Sentou-se e começou a tocar a melodia de um espetáculo de teatro. Cohn tinha um fraco por este tipo de música e ficou extasiado. Quem gosta de música assim tem de ser um homem talentoso, ele disse. Vou pagar esse preço exorbitante. Apresente-se para trabalhar amanhã. Dias depois, Cohn se arrependeria de sua decisão. 3 astros foram escolhidos para o elenco de Cupido é Moleque Teimoso: Cary Grant, Irene Dunne e Ralph Bellamy. Todos tiveram problemas com seus papéis como estavam no roteiro, nenhum deles queria fazer o filme e, com o passar do tempo, a infelicidade deles só aumentava. Começaram a surgir revisões do roteiro. M.C. Carey aparentemente havia jogado no lixo o original e estava começando tudo de novo, mas seu processo criativo era peculiar. Ele se sentava em um carro estacionado no Hollywood Boulevard com a roteirista Vina Del Mar e improvisava verbalmente as cenas com ela. Mais tarde, quando a filmagem começava, ele caminhava pela praia e rabiscava as montagens em pedaços de papel pardo. Seu estilo de dirigir era igualmente incômodo para os atores. Um dia, por exemplo, ele perguntou a Irene Dunne se ela tocava piano e a Bellamy se ele sabia cantar. Ambos responderam, não muito bem, mas o próximo passo de M.C. Carey foi fazer Dunne tocar Home on the Range da melhor maneira que pudesse enquanto Bellamy cantava fora de tom. Os atores não acharam graça neste exercício bastante humilhante, mas M.C. Carey ficou encantado e filmou a canção inteira. Nada disso estava no roteiro, mas acabou tudo fazendo parte do filme. Às vezes os atores ficavam esperando no set enquanto M.C. Carey se distraía no piano, então de repente ele vinha com uma ideia sobre o que filmar no dia seguinte. Certa manhã Cohn apareceu no set e assistiu a este estranho processo. Eu o contratei para fazer uma grande comédia para mostrar a Frank Capra, ele exclamou. Cohn ficou muito aborrecido e cancelou tudo. Sua irritação aumentava dia a dia, mas estava obrigado por contrato a pagar a Dunne $40.000 pelo filme, fosse ele filmado ou não. Não podia despedir M.C. Carey naquela altura sem criar problemas maiores, nem podia fazê-lo voltar ao roteiro original, visto que M.C. Carey já havia iniciado a filmagem e só ele parecia saber onde o filme ia chegar. Mas com o passar dos dias, os atores começaram a ver certo método na loucura de M.C. Carey. Ele os filmava em longas tomadas nas quais uma boa parte do trabalho deles era dirigida de uma forma livre, as cenas tinham espontaneidade e eram animadas. Por mais casual que parecesse, ele sabia o que queria e refazia a filmagem mais simples se a expressão no rosto dos atores não fosse suficientemente amorosa.